Presente o conselheiro Artagão de Matos Leão, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e o procurador do Ministério Público junto a este tribunal, designado para a sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta, no horário regimental, a 34ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausente o conselheiro José Durval Matos do Amaral, por motivo de férias, tendo sido designado para substituí-lo, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, conforme portaria 816/15 do Gabinete da Presidência, disponibilizada no Diário Eletrônico 1206, de 18 de setembro de 2015. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 33 da sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 1658363, 2341453, 29871213, 46885513, 25677713, 5285362, 3426913, 376292213, 408-98413, 709-9513 e 368-04413. Anotados os comunicados de Vossa Excelência, eu também comunico sobre estamentos, processo de admissão de pessoal 427-26812 e 845-02013, ambos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, e também as admissões de pessoal 100-389-12 e 478-544-14, estas na Diretoria de Contas Estaduais. Deixo a palavra livre, não havendo quem dela queira utilizar, concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho na minha pauta 5 processos de alerta, são eles 51-25-19-11, de Mangueirinha, 20-70-78-12, Barbosa Ferraz, 15-69-14/13 de Mamburê, 15-69-49-13 de Miraselva, 21-14-00-13 de Paula Freitas. Todos eles acompanham a instrução do processo pelo encerramento dos mesmos. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de transferência 1872,58, autuada por meio do registro do Sistema de Integrado de Transferência, efetuado pelo município de Ribeirão do Pinhal, a Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, Ordesc, por meio de termo de parceria no valor de R$ 27.371,56, visando a implantação, operacionalização e execução do Programa de Saúde da Família, Programa de Agentes Comunitários e do Programa de Controle de Endemias. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela irregularidade das contas pelos seguintes motivos: a ausência dos formulários da DAT do 4, do 5, do 6, do 8, do 10, todos referentes ao exercício financeiro de 2008, a ausência de plano de trabalho e aplicação devidamente aprovado pelo órgão repassador dos recursos, a ausência de certidão liberatória municipal. Como consequência, recomendou o recolhimento integral dos recursos. O Ministério Público, em parecer 11.048, concorda com o posicionamento da entidade. No nosso voto, nós observamos que, muito embora devidamente cientificados por diversas vezes, as partes interessadas deixaram de trazer aos autos a documentação solicitada pelo tribunal, as quais
se faz imprescindível para a verificação da correta destinação e utilização dos recursos. Assim, nós vamos acompanhar a instrução do processo pela irregularidade do presente, de responsabilidade de Moacir Ribeiro Lataliza, prefeito concedente de 1º de janeiro de 15 a 31 de 12 do 8, e Paulo Roberto Ribeiro, presidente da Tomadora, de 31 de 10 de 2005 a 1º de 11 de 2010, determinando o recolhimento integral dos recursos devidamente corrigidos, de forma solidária pela Ordesc, por Paulo Roberto Ribeiro e por Moacir Ribeiro Lataliza, e aplicando a multa administrativa a Paulo Roberto Ribeiro, presidente da Tomadora, e Moacir Ribeiro Lataliza, prefeito da concedente, de 1º de janeiro de 2005 a 31 de 12 de 2008, e D'Artagnan Calixto Frais, prefeito da concedente, de 1º de janeiro de 9 a 31 de 12 de 16, devidamente atualizada com base no 87, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 113, em função do não encaminhamento dos documentos solicitados por esta Corte. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 850.233.12, prestação de contas de transferência, município de Curitiba, que concedeu à Associação dos Moradores e Amigos da Vila Nossa Senhora do Pilar, valor de R$ 11.667, visando a implantação e manutenção de projetos sócios esportivos na Regional Boqueirão, denominado Atleta Total. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, ressalvando a ausência de certidão na data de celebração do concurso. O Ministério Público concorda e o relator também, e propõe o voto pela regularidade da presente prestação, realizada pelo município de Curitiba, a Associação dos Moradores e Amigos Nossa Senhora do Pilar, de responsabilidade de Luciano Dutti, prefeito concedente, e Aura Tavares da Silva, presidente da Tomadora, ressalvando a ausência da certidão na data da celebração e ainda fazendo recomendações aos interessados. Relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 62.208.13. Contas de transferência voluntária em face de repasse efetuado pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, FIA, a Inspetoria Salesiana São Pio X, no valor de R$ 12.291,98, visando a execução das atividades inerentes ao atendimento à criança e ao adolescente. A Diretoria de Análise de Transferências opina pela regularidade, ressalvando conta bancária aberta à instituição não oficial. Por isso, recomenda a aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. A nossa proposta de voto é pela regularidade da presente prestação de contas, realizada pelo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, a Inspetoria Salesiana São Pio X, de responsabilidade de Helena Aparecida Pereira Schwab, presidente da concedente, de 1º de janeiro de 12 a 31 de 12 de 12, Isabel Cristina Raui Silvestre, presidente da concedente, em 1º de 1 de 13 a 2 de 4 de 14, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição oficial,
e por isso faço recomendações. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 10, 17, 57 e 13. Transferência em razão do repasse efetuado pelo município de Japira, à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor de R$ 40.428, tendo por objeto a manutenção de prestação de serviço ao atendimento de pessoas com deficiência e necessidades especiais. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, com recomendação quanto a inconformidades apontadas na mencionada instrução. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade, porém opina pela imposição de ressalva. A nossa proposta é pela regularidade com recomendação das contas relativas a repasses efetuados a PAI de Japira, de responsabilidade de João Renato Custódio. Tendo em vista Renato Custódio, tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos utilizados às exigências trazidas pela Resolução 28, pela Instrução Normativa 61. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 107, 542, 13. Também, em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação ao município de Diamante do Oeste, no valor de R$ 91.708,55, objetivando auxílio financeiro para transporte escolar e alunos da rede estadual. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, com expedição de recomendações quanto a inconformidades apontadas na instrução. O Ministério Público discorda do entendimento da unidade técnica e opina pela irregularidade das contas, sob o argumento de que estaria, aspas, ausente da instrução do feito, a cabal demonstração de que, por ocasião do pagamento de serviços contratados junto a terceiros, se aferiu que os veículos obedeciam às disposições do Código de Trânsito Brasileiro e que os condutores dos veículos atendiam aos requisitos estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Ministério Público é pela irregularidade por esses motivos, porque não houve a cabal demonstração desses itens mencionados. O nosso voto, em que pese o apontamento do Ministério Público, vislumbro que tais informações efetivamente necessárias para a comprovação da eficácia do objeto do convênio são necessários, haja visto que os quesitos suscitados pelo procurador estão fora do escopo estabelecido pela Resolução 28. Do exposto, voto pela regularidade com recomendação das contas relativas aos repasses efetuados pela Secretaria de Estado de Educação ao município de Diamante do Oeste, de responsabilidade de Flávio José Arnes, secretário estadual concedente em 1º de janeiro de 12 a 2 do 4/14, Inês Gomes, prefeita da Tomadora, 1º de janeiro de 2009 a 31 de 12 do 12, e Renato Antônio Pereira, prefeito da Tomadora, em 1º de janeiro de 13 a 31 de 12 de 16. Relatório e proposta de voto. Em discussão, votação, aprovado. 108, 557, 13, município de Pranchita. Prestação de contas de transferência em razão de repasse efetuado pelo município de Pranchita à Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Barracão. Termo de cooperação 953-13, no valor de R$ 11.148, visando a manutenção
da entidade no atendimento integral de crianças e adolescentes abrigadas temporariamente por determinação judicial. Será que está certo isso? Eu vou adiar temporariamente, estranhei aqui. Está adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Que um município esteja repassando, ou será que é o nome, Proteção Eliane Barracão, será que é o município? Eu vou adiar temporariamente. Conforme solicitado. O 22047013 é prestação de contas em razão do repasse efetuado pelo município de Maringá, Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá, no valor de R$21 mil, tendo por objeto formação e aperfeiçoamento de atletas paraolímpicos para a disputa de Paralimpíadas regionais, estaduais, nacionais e mundiais. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com expedição de recomendações quanto a inconformidades apontadas na mencionada instrução. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade, porém opina pela imposição de ressalva. Na verdade, esses processos todos, né, nós temos relatado já há bastante tempo e não foi possível fazer o despacho monocrático por causa dessa discordância entre a recomendação e ressalva, mas o tribunal tem optado pela recomendação, né? Então o nosso voto é acompanhando o que vem sendo aprovado pelo tribunal pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 239.732.13 Ribeirão do Pinhal, que repassou à Associação de Amparo à Criança e ao Adolescente no mesmo município o valor de R$ 74.853,72, tendo por objeto o amparo a crianças carentes. A Diretoria de Análise de Transferência pela regularidade com recomendações. O Ministério Público concorda com a unidade, mas sugerindo também a imposição de ressalva, e o nosso propósito de voto é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. O 605.550, na Fundação Araucária, prestação de contas com repasse feito à Universidade Federal do Paraná, no valor de R$ 24.528,25. A proposta da unidade técnica pela regularidade com recomendação, o Ministério Público propõe a ressalva. O nosso voto é pela regularidade com recomendação. Discussão, votação, aprovado. 879.669.13, Fundação Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba. Devido a convênio firmado com a Associação Guadalupana de Educação Laça Lista. Objeto do termo ajustado seria captação de recursos para aquisição de veículo a ser utilizado na implantação do projeto Conduzindo Sonhos, sendo aquela no limite de R$ 104.666,66. Valor revertido em favor da Associação Guadalupana de Educação Laçalista para a compra de um automóvel, estimada em R$ 94.200. A Diretoria de Análise de Transferência opina pelo encerramento do feito, haja visto que não ocorreram repasses no âmbito do convênio de que trata esta prestação de contas. Da mesma forma, entende o Ministério Público, e essa é a proposta do relator, pelo encerramento. Em discussão, votação, aprovado. O 90.3101.13,
esse processo é registro, transferência voluntária. Perfeito. Autuada em razão de repasse efetuado pela Copel Distribuição S.A., Associação Paranaense Alegria de Viver de Curitiba, no valor de R$ 31.360. A diretoria de análise de transferência opina pela regularidade, ressalvando conta bancária aberta em instituição não oficial. Recomenda a aplicação de multa. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade. A nossa proposta é pela regularidade da transferência voluntária realizada pela Copel Distribuição, Associação Paranense de Alegria de Viver de Curitiba, de responsabilidade de Vladimir Santos de Leff, presidente da Concedente, de 3/5/10 a 31/12/10 e 1/4/13 a 36/16. E Pedro Augusto do Nascimento Neto, presidente da Concedente, 1º de janeiro do 11 a 31/3/13. E Maria Rita Teixeira, presidente da Tomadora, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial. E ainda a aplicação da multa administrativa a Maria Rita Teixeira, devidamente atualizada, com base no 87.4G da Lei Complementar 113, em razão da utilização de instituição bancária não oficial. Expedição da recomendação. É o relatório e voto. Está em discussão. Com a palavra o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, eu não sei se a jurisprudência desta Câmara tem sido no sentido de dispensar essa multa por utilização de instituição não oficial. Quer dizer, eu vejo que não se trata de fundo previdenciário, porque naquele caso de fundo previdenciário é pacífico, creio que não se aplica exatamente o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição e o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que o repete. Aqui não é um fundo previdenciário, é o Fundo Municipal para Criança e Adolescente. Eu apenas suscito essa dúvida minha, na verdade, se nós já não teríamos, em algumas oportunidades, dispensado essa multa e apenas feito a recomendação ou a determinação, se for o caso. Bom, eu tenho dispensado a multa em algumas ocasiões, principalmente quando é município pequeno e há mais dificuldade de instituição bancária. Então, eu sentindo que não há dolo no ato da parte, eu tenho até dispensado. Mas quando é de entidades como a Copel e essa outra entidade, que são comandadas por pessoas devidamente instruídas e com condições de fazer a aplicação em instituições. Mas eu também, senhor presidente, não teria assim nenhum inconveniente de dispensar a multa. Só apenas para complementar, porque aqui seria até discutível, né? Porque a associação é que recebeu os recursos, não é isso? Quer dizer, são recursos públicos, mas nós poderíamos até discutir juridicamente se o terceiro particular tem realmente, efetivamente, essa obrigação, porque a obrigação da Constituição é os Estados, quer dizer, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios manterão seus recursos na instituição financeira oficial. Mas a partir do momento que se transfere para uma entidade privada, eu acho que isso poderia ser não tenho nem a convicção de que seria obrigatório. Mas, de qualquer maneira, por hora, dispensada a multa, acho que não precisa. Na verdade, no meu entendimento, o que vale é o dinheiro público, né? A pessoa tomando dinheiro público, ela tem as mesmas obrigações do que as entidades privadas. Mas, né, eu repito que não tenho nada a objetar. O ilustre procurador, doutor Eliseu, solicita a palavra. Apenas para deixar claro que, na verdade, existe a obrigação legal, que é prevista no artigo 116, parágrafo 4º da Lei de Licitações.
que determina que os saldos, enquanto não utilizados, sejam depositados em poupança e instituição bancária oficial. Sim, todos. Todos que recebem recursos de convênios, subvenções ou outros ajustes, eles têm essa obrigação. Agora, a questão da aplicação ou não fica ao vedrio, realmente, do relator. Ao apontamento, e em razão desta violação a esse dispositivo legal, tanto a DAT quanto o Ministério Público são pela aplicação da multa. A matéria ainda está em discussão, apenas para colaborar, a matéria foi muito bem colocada pelo relator e pelo debatedor, doutor Sérgio. Realmente, em tese, seria aplicável a multa. Eu confesso a Vossa Excelência, doutor Tragão, que eu tenho um processo na minha pauta, numa situação idêntica praticamente, que eu estou deixando de aplicar a multa, né, atendendo até alguns precedentes que nós temos tido aqui na Câmara. Não tenho nada a opor. Então fica aprovada a proposta do relator com a exclusão da multa, conforme sugestão do conselheiro substituto, doutor Sérgio. 12.31.0014 do município de Toledo, repasse efetuado ao Centro Comunitário e Social Dorcas de Toledo, no valor de R$ 91.171,20, visando fomentar as atividades desenvolvidas pela entidade. A diretoria de transferência opina pela regularidade, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio e, por isso, expede recomendações. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica, e nós também. Vamos pela regularidade da presente prestação, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio e fazendo recomendações. Em discussão, votação, aprovado. Ato de inativação 7439-3713, aposentadoria voluntária integral concedida ao servidor Edmundo Pereira dos Reis, ocupando o cargo de agente de execução, admitido em 1º/8/71, com benefício calculado no valor de R$ 6.208,94. A diretoria de ato de pessoal atesta o cumprimento dos requisitos legais necessários ao registro do ato. O Ministério Público também opina pelo registro do ato, sem prejuízo da emissão de determinação a Paraná Previdência, para que nos futuros processos de inativação junte a memória de cálculo das verbas transitórias incorporadas. Assim, corroborando o entendimento exarado pela diretoria de controle de pessoal e pelo Ministério Público, propõe o registro do ato de benefício previdenciário 79.768.13, tendo como beneficiário o servidor Edmundo Ferreira dos Reis, ocupando o cargo de agente de execução, no valor de R$ 6.208,94, determinando a Paraná Previdência que nos futuros atos de inativação junte a memória de cálculo das verbas transitórias incorporadas. Discussão, votação, aprovado. O 74.47.47, aposentadoria voluntária integral concedida ao servidor Antônio Miller de Souza, ocupando o cargo de agente de execução, admitido em 28/5/86, com benefício no valor de R$ 5.238,10 mensais. Da mesma forma, a diretoria de atos de pessoal, pela legalidade e registro, o Ministério Público também opina pelo registro, fazendo a mesma sugestão do anterior, e o nosso voto é o mesmo pelo registro, com a determinação solicitada pelo Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. 78.55.24.13, aposentadoria da servidora Ida Balestrin, agente de execução, admitida 10/6/81, o valor é R$ 5.683,13 mensais. Da mesma forma que os anteriores, a diretoria de controle de atos de pessoal é pelo registro, o Ministério Público também, fazendo a mesma sugestão,
incorporada no voto do relator, que é pelo registro do ato, com a determinação sugerida pelo Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Tem uma prestação de contas anual 259656 da Câmara Municipal de Pérola do Oeste, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Vilibaldo Vieira, dentro do prazo previsto. A Diretoria de Contas Municipais emite a instrução 252115, concluindo pela irregularidade das contas, em razão das funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado número 6. Pois o assessor jurídico, senhor Nilceu Natalino Cavalheiro, nomeado através da resolução 3 de 13, ocupava cargo em comissão. O Ministério Público opina também pela irregularidade das contas, pelo mesmo motivo. E este relator acompanha a instrução do processo, propõe a irregularidade da presente prestação de contas e, considerando que consta do processo, propomos na forma do artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113, que se julgue pela irregularidade prestação de contas, exercício de 2013 da Câmara Municipal de Pérola do Oeste, de responsabilidade do senhor Ronildo Lang, em razão do exercício das funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado. E, em razão da irregularidade, aplica-se a multa ao gestor responsável, de acordo com 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. Relatório e voto. A matéria está em discussão. Doutor Artagão, eu vou pedir vênia para solicitar a vista desse processo. Eu entendo que aqui é um caso de exercício de cargo em comissão de 20 horas ligado à presidência, que, se Vossa Excelência me permitiu, eu gostaria de dar uma analisada se realmente é caso de irregularidade. Então, não havendo óbice, eu solicito vista desse processo. Perfeitamente. Por último, o 28041814, contas do Fundo de Previdência Municipal de Campina do Simão, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo seu presidente, senhor Márcio Alberto Castro Berger. A Diretoria de Contas, de Contas Municipais, através da instrução 3458, conclui pela regularidade das contas do fundo. O Ministério Público também é pela regularidade, e a nossa proposta é pela regularidade do fundo, exercício de 2013, de responsabilidade de seus presidentes. Senhora Silvia Duda, gestora de 1º de janeiro de 13 a 39 de 13, e Laurici Miranda, gestor no período de 1º de 10 do 13 a 7 do 10 do 13, e ainda o senhor Márcio Alberto Castro Berger, no período de 1º de 8 de 13 a 31 de 12 do 13. Em discussão, votação, aprovado. Ninguém queria ficar nesse fundo. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, era a minha pauta, eu agradeço a atenção. Esta presidência, que agradece a Vossa Excelência, e passa a palavra ao conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhor conselheiro Artagão, senhor procurador Eliseu, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tenho inicialmente o processo 167-184-10. Na última sexta-feira, os senhores procuradores do responsável protocolizaram uma petição em que requerem o prazo de 30 dias para apresentar alguns esclarecimentos, argumentam que ingressaram nos autos recentemente, que foram constituídos recentemente, apelam para o formalismo moderado e a verdade material, para, ao fim, requerer a retirada de pauta e a concessão do prazo de 30 dias para que eles esclareçam as falhas apontadas. São, no caso, 2 falhas. Eu estou submetendo a este colegiado um indeferimento da retirada de pauta, mas, como de praxe,
solicitar o adiamento para que, se efetivamente vierem argumentos e documentos que efetivamente não se caracterizem como meramente procrastinatórios, eventualmente eu possa propor que seja submetida a nova análise, ou eu mesmo analisar, se for o caso, e trazer o voto. O voto já está pronto, mas para não simplesmente surpreender os senhores procuradores com o julgamento hoje, eu estou deixando claro que não estou deferindo a retirada de pauta, mas, como de praxe, permitindo, eventualmente, que sejam trazidos os documentos nesse prazo de adiamento, que são de 4 sessões, e vou, se Vossa Excelência me permite, registrar isso que estou falando aqui, que não estou retirando de pauta, mas que estou permitindo a apresentação dos documentos até o prazo de 4 sessões, e encaminharei, então, por despacho para certificação de adiamento. Vossa Excelência não está retirando o processo de pauta agora, mas poderá vir a fazê-lo se os documentos o convencerem dessa necessidade. Então, por hora, deixamos adiado então, o processo. Me parece que é o que Vossa Excelência, em última análise, está solicitando. Então, adiado, conforme a solicitação de Vossa Excelência. Pois não. Então, passo, senhor presidente, a atos de inativação. O primeiro deles é o processo 465611, exame de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, deferido ao senhor Augustinho Alves, ocupante do cargo de carpinteiro no município de Pinhão, desde 2 de outubro de 95. A análise preliminar, a diretoria jurídica emitiu parecer manifestando-se pela intimação do município para informar acerca do registro da admissão do servidor. Devidamente intimado, o município aduziu que o acórdão 232211 modulou os efeitos da resolução 55539, que havia determinado a nulidade do concurso de que participou o interessado, estendendo a anulação somente aos servidores que realmente participaram das irregularidades do concurso, conforme autos 261-35399. Tenho a impressão que essa matéria já foi recentemente discutida aqui, salvo engano, num processo de Vossa Excelência, senhor presidente. Então eu vou poupá-los de toda a análise. É um voto longo, em que inclusive o Ministério Público se insurge quanto à possibilidade daquele acórdão da Câmara modular os efeitos da resolução anterior. É uma discussão já vencida, de forma que eu estou acompanhando a jurisprudência pela legalidade de registro do ato. Está em discussão a propósito de Vossa Excelência. Votação aprovado. Processo 574-95210, pensão concedida à senhora Jaira Tomás de Miranda, Ednei Tomás de Miranda e Elias Tomás de Miranda, viúva e filhos do servidor, senhor Ibrahim Tomás de Miranda. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta-se pela negativa de registro, pois, a partir do parecer presente à peça 5, requereu a apresentação do processo original pelo qual foi registrada a admissão do servidor, e o município não conseguiu fornecer esse documento. O Ministério Público diverge do parecer da unidade técnica e propõe o registro em função da aplicação da súmula número 5 deste tribunal. De fato, a admissão do senhor servidor é anterior a 2000, é de 2 de janeiro de 91. Eu estou, então, acompanhando o Ministério Público, e em relação à multa proposta pelo atraso no encaminhamento de documentos desta concessão, eu estou também aplicando alguns precedentes desta Câmara e dando um tratamento de equidade, uma vez que o Tribunal reconheceu as dificuldades desses fundos em fazerem análise, a falta de pessoal, até mesmo na Paraná Previdência, no Instituto de Previdência de Curitiba e em tantos outros. Então, pela legalidade de registro, conforme parecer do Ministério Público, e deixando de propor a multa. Em discussão, votação aprovado. O processo 163-83612, admissão de diversos servidores, professores, inspetor de alunos, as manifestações, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, o Ministério Público também apenas sugere que se recomende ao município que nos próximos certames realize a contratação da empresa ou entidade que fará o concurso por meio de processo licitatório sob a modalidade técnica e preço, conforme o artigo 46, parágrafo 2º da Lei 8666. Eu apenas acrescento a essa sugestão do Ministério Público, ou que contrate entidade de renome, preferencialmente ligadas às universidades, né, como foi ontem o caso, semana passada, né, do SPESP, ligado à Universidade de Brasília, e outras instituições de renome, com base na dispensa de licitação autorizada pela lei. Então, acompanhe então a proposta pela legalidade de registro,
com a recomendação do Ministério Público, com esse adendo que acabo de fazer. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era essa a minha curta pauta. Eu agradeço a atenção. Esta presidente que agradece. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Quero aproveitar para relatar aquele processo que adiei em mesa, o 108.557.13 do município de Pranchita. Perfeitamente. Realmente trata-se de repasse efetuado pelo município de Pranchita à Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Barracão, termos de cooperação 953.13, no valor de R$ 11.148. Trata-se da manutenção dessas casas de passagem, que ficam normalmente situadas nas sedes de comarca, né, como é esse caso aqui, e que os municípios subordinados a essa comarca mantêm essa casa para cuidados de pessoa carente, principalmente crianças. Então, a Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, ressalvando a conta bancária aberta à instituição não oficial. Impõe ainda recomendações, com o que concorda o Ministério Público, e esse relator propõe, então, a regularidade das contas, de responsabilidade de Marcos Michelon, prefeito da Concidente de 1º de janeiro de 9 a 31 de 12 de 16, e Sandra Kunzler de Souza, presidente da Tomatora, de 19 de 10 a 21 de 11 do 13, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial. Deixo de aplicar a multa e faço recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Obrigado, senhor. Essa presidente que novamente agradece a Vossa Excelência. Passo então o relato dos processos de minha pauta, iniciando com a tomada de contas extraordinária 12.57.50.01 do município de Doutor Camargo. Esse processo, senhores conselheiros, ele teve origem numa auditoria que foi determinada a partir de uma denúncia proposta pelo próprio gestor, Sr. Walter Gonçalves Bessani, com relação ao seu antecessor. E aqui, nesse caso, nós estamos tratando de supostas irregularidades ocorridas no ano de 1997 ao ano de 2000. Houve, numa preliminar análise, a conversão do feito em tomada de conta extraordinária, isso é a decisão de março de 2011 da segunda Câmara. O processo passou a ter a minha relatoria a partir de setembro do ano passado, de 2014. Na verdade, o que se discute aqui, senhores conselheiros, senhor procurador, é uma irregularidade que diz respeito ao encontro de contas entre a receita da Copel, que a Copel fazia para os municípios com relação à taxa de iluminação, e o encontro de contas com as despesas próprias da municipalidade com energia. Resumindo tudo, o que acontecia era que tanto as despesas quanto as receitas não eram informadas, não eram lançadas na contabilidade em seu valor integral, mas sim no valor líquido, ou seja, o eventual crédito do município com a Copel, pela cobrança dessa taxa da iluminação, deduzindo já o consumo de energia elétrica da própria administração municipal. E, na época, a auditoria do tribunal verificou irregularidades na gestão anterior, do gestor anterior ao que ora tratamos, o Sr. Walter Gonçalves Bessani, e resolveu estender esse procedimento para esse exercício seguinte. E é importante dizer que foi uma fase em que se verificou em diversos municípios irregularidades. Ficou famoso o município de Maringá, nesse ponto, em que foi feita realmente uma auditoria e verificou-se efetivamente o saque de valores por conta dessas irregularidades na contabilidade. Nesse caso aqui, foi feita a defesa do gestor, e as manifestações conclusivas da Diretoria de Contas Municipais são pela irregularidade das contas e devolução de valores. Valores à época, estamos falando
final do exercício de 2000 de aproximadamente 82 mil reais. Eu, como relator, eu solicitei em 2 oportunidades que a Diretoria de Contas Municipais explicasse a metodologia pela qual foi verificado o efetivo dano ao erário e não um mero erro contábil. A diretoria apresentou suas informações, insistindo na efetiva existência de dano ao erário e de desvio de recursos. O Ministério Público corroborou com essa instrução. Na verdade, senhores conselheiros, eu analisei profundamente esse processo, junto inclusive com a minha equipe de trabalho do gabinete, o Dr. Antônio Paulo Lemos, o Dr. André Menezes, e a nossa conclusão é que houve sim uma irregularidade, não há dúvida, no lançamento contábil equivocado, mas que nós não conseguimos verificar uma materialidade de dano que possa efetivamente indicar a ocorrência de desvio de recursos. Diversamente desses outros processos que foram relatados, não há aqui a efetiva comprovação de faturas pagas em duplicidade e nem de saques de dinheiro mediante emissão de cheques ou outras manobras. O que há, como eu disse, é que essas diferenças de encontro de caixas restaram não esclarecidas. Mas é importante lembrar também que essa divergência possivelmente se teve um beneficiado, ou foi a Copel ou a Prefeitura. Não há, volto a dizer, uma materialidade que indique desvio de recursos, a retirada indevida de numerário do erário municipal. Eu faço aqui algumas indicações, até os próprios dados colhidos pela auditoria foram depois retificados, e há, no meu entender, uma constatação equivocada da unidade técnica, quando ela diz que o próprio gestor admite o dano. Na verdade, ele não admite o dano, ele admite o erro na contabilidade e alega que, dado o longo de curso de quase 18 anos, torna-se difícil ele realmente comprovar o ajuste contábil que deveria ter sido feito. E é interessante notar também que foi o próprio gestor, como eu disse, ora apontado como responsável, que deu origem a esse procedimento, tratando dessas questões em relação ao seu antecessor. Então, por tudo isso, senhores conselheiros, eu, numa detida análise dos autos, eu não vislumbro a necessidade ou a possibilidade de impor uma condenação à devolução de valores. Eu não entendo caracterizada a materialidade, seja do dano ao erário ou do desvio de recursos. Então, por esse motivo, o meu voto é pelo julgamento pela irregularidade das contas, reconhecendo, sim, um erro contábil, notadamente por inobservância ao artigo 6º da Lei Federal 4.320, que determina a contabilização de despesas e receitas em seu valor integral, mas, como eu mencionei, não vejo fundamentos específicos para uma condenação do gestor. Então, o meu voto, deixo também de aplicar demais penalidades, tendo em conta que os fatos são anteriores à nossa lei orgânica, muito anteriores, diga-se de passagem, uma vez que o período em análise é de 1997 a 2000. Então, o meu voto é pela irregularidade das contas, entretanto, sem a condenação à devolução de valores, que está em discussão. Com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência, que certamente teve trabalho, Vossa Excelência e sua equipe, para fazer uma análise detida dos autos. Cumprimento pela clareza do relato e da proposta. Apenas consulto Vossa Excelência. Claro, houve uma falha contábil, mas se isso é motivo para a irregularidade das contas, e com todas as suas consequências, não sei nem quem é o gestor, mas, por exemplo, a famosa inelegibilidade, apesar disso ser uma decisão final da Justiça Eleitoral. Então, eu consulto Vossa Excelência, porque a própria lei diz, quando houver falhas formais, contábeis, quer dizer, é uma falha contábil, mas que pode, muitas das vezes, ensejar uma correção contábil. Inclusive, deve ter sido feito algum ajuste disso aí. E a própria Copel, por outro lado. A Copel também usava essa contabilidade, provavelmente, por lançamentos de saldos, e não lançar a integralidade da despesa eventualmente, da despesa efetiva do município e aquela compensação com a taxa de iluminação. Há uma falha, sim, mas não sei se não, eu tenderia a propor a ressalva.
matéria ainda está em discussão. Com a palavra o ilustre procurador, doutor Eliseu. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora secretária, apenas para registrar que não há uma falha, digamos assim, exclusivamente formal. Houve, na verdade, um indício de fraude, quando se fez a apuração de diferenças em cada exercício de valores que, somados à época, resultaram no valor de R$ 73.101,37. O que não ficou demonstrado nos autos, isso bem colocou o eminente relator, é o destino desses recursos. Né? Quer dizer, para a tomada de contas extraordinária ser julgada com devolução ao erário, me pareceu pelos despachos que foram solicitados para a diretoria, deveria ser apontado este recurso que não constou desse relatório, não é? Ou que foi omitido, ou que foi objeto de algum falseamento de informação. Isto não, a mera alegação não seria suficiente para caracterizar a devolução ao erário, porque deveria ser comprovado que houve, como disse o relator, pagamento de cheques, notas fiscais ou até depósitos em outras contas, né? Esta investigação, que no caso de Maringá foi muito contundente, neste caso aqui, foi presumida, né? Então, esta presunção de que houve desvio, né, é que não ficou devidamente demonstrado o efetivo desvio. Né? Agora, não se trata de uma mera falha formal. Né? Os relatórios estão aí, houve diferenças de saldos, né? E quem sabe até uma investigação mais rigorosa, né, apontasse realmente que houve apropriação pessoal, né, desses recursos, o que, embora tenha buscado o eminente relator, não se caracterizou. Então, nesse sentido, eu acho que o voto está muito bem fundamentado, não é? E a irregularidade, nesse caso, se impõe. Senhor presidente, apenas... Com a palavra, o doutor Sérgio. Porque a análise do ilustre procurador não foi o que eu depreendi do relato, posso estar equivocado. Do relato, eu depreendi que Vossa Excelência distinguiu alguns casos em que efetivamente houve desvio de recursos e que, nesse caso, não haveria indício de desvio. Só para fazer um reparo, doutor Sérgio, perdão em interrompê-lo. Na verdade, não há demonstração do desvio, mas há a possibilidade de ter havido, porque os números realmente na contabilidade não batem, como bem explicou o ilustre procurador. Então, há um desencontro de receitas e despesas. A compensação foi mal feita, há indícios de omissão de receita. A dúvida é se essa omissão de receita foi dolosa, ou seja, para ocultar alguma fraude, algum desvio de recursos ou não. E na ausência de elementos, como bem ponderou o procurador, que eu parabenizo pela percepção aguda da situação, nesse caso aqui não ficou determinado, mas fica em aberta a possibilidade de ter havido. Nós não estamos dando um atestado de regularidade às contas, absolutamente. Elas estão irregulares do ponto de vista contábil e, numa análise mais aprofundada, poderia inclusive induzir a conclusão de um prejuízo. Só que nós teríamos que remontar a 18 anos atrás, com uma análise exaustiva de extratos bancários, de contas de energia e tal, que me parece inadequado pelo momento. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, devolvo-lhe a palavra. Então, senhor presidente, então é perfeito. Então, eu agradeço a Vossa Excelência e ao senhor procurador, porque então o que não foi possível foi quantificar o eventual dano. Quantificar, mas que a falha não foi meramente formal, como um lançamento equivocado, em vez de, né, porque o que eu tinha entendido era isso, em vez de lançar valor pago recolhido pela prefeitura, 10, o que é taxa de iluminação? 5, então 5 para cá, 5 para lá, 0 a 0, não lançou nada. Ou seja, eu tinha entendido que era uma mera falha contábil, mas diante dos esclarecimentos, de que na verdade não é isso simplesmente, é algo mais grave, então eu agradeço os esclarecimentos e vou acompanhar a Vossa Excelência. Eu que agradeço a participação de Vossa Excelência e os brilhantes comentários do ilustre procurador. Encerrada a discussão, em votação, aprovado.
Passando agora às prestações de contas de transferência, processos 580, 856, 12 do município de Ponta Grossa. Também é uma transferência, na verdade eu tenho várias transferências, senhores conselheiros, eu até vou abreviar um pouco o relato, tendo em conta até que elas se amoldam de uma forma geral à jurisprudência dessa Corte. Nesse caso aqui, eu acompanho a DAT pela indicação apenas pela regularidade com recomendação, uma vez que a irregularidade foi pela apresentação tardia do termo de cumprimento, que eu entendo pode ser sanado. Então, eu voto acompanhando a DAT pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, eu tenho 3 processos, 73536112 de Guaraniaçu, 80689712 de Curitiba e 86455212 de Maripá. Nesses 3 casos, a DAT opina pela regularidade com recomendação e o Ministério Público suscita a questão do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, opinando pela irregularidade. Nós já debatemos essa matéria em outras sessões, então a minha proposta é pela regularidade com recomendação, acompanhando a DAT nos 3 processos. Em discussão, votação, aprovado. (42, 67313) do município de Santo Antônio da Platina, uma transferência celebrada com o programa Voluntariado Paranaense de Santo Antônio da Platina. Aqui eu também acompanho as instruções pela regularidade com ressalva. A ressalva que eu aponto é o cumprimento parcial dos objetivos do projeto, uma vez que menos da metade foram atingidos, mas houve a emissão do termo e a devolução do valor que sobrou. Então, o voto é pela regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, novamente o 51.680.13, São Miguel do Oeste, a questão do artigo 26 da LRF, eu acompanho a DAT pela regularidade com recomendação. Processo em discussão, votação, aprovado. Processo 60.469.13, do município de Guarapuava. Aqui eu também acompanho, a indicação é de uma ressalva em virtude de um saldo. O saldo é bastante baixo, de R$ 34,10, mas eu mantenho, então, a indicação de ressalva conforme instruções. Em discussão, votação, aprovado. Novamente, 106.740.13, 2 vizinhos, questão do artigo 26 da LRF, DAT pela regularidade com recomendação, sigo a DAT novamente, em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 107.895.13, da Secretaria de Estado de Educação, aqui também há indicação de uma ressalva que diz respeito ao saldo de 1 centavo. Nesse caso, senhores conselheiros, eu vou afastar a ressalva, entendendo que o valor realmente é ínfimo, pode ter sido até uma questão de arredondamento. Então, o meu voto aqui é pela regularidade com recomendação, com uma ligeira divergência com relação aos pareceres. Em discussão, votação, aprovado. 11.647.913, município de São Jorge do Patrocínio. Aqui, na verdade, é um caso similar ao que o conselheiro Artagão relatou hoje, conta bancária, instituição financeira privada. Eu também acompanho as manifestações pela regularidade com ressalva e afasto a multa, conforme, inclusive, precedente dessa sessão de hoje. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 126.067.13, da Secretaria do Estado de Educação, é uma transferência que teve por objeto transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino, município de Itaipulândia. Também o doutor Artagão já relatou processo idêntico a esse, do município de Diamante do Oeste. A proposta também acompanha a jurisprudência desta casa, entendendo que a falta da documentação não impede a regularidade das contas, muito embora não tenha sido efetivamente demonstrado a regularidade dos veículos que foram objeto destinatário da prestação, entendo que
não há, a priori, uma irregularidade. Eu lembro no meu voto, inclusive, que essa matéria já foi amplamente discutida, inclusive no Tribunal Pleno, e a jurisprudência se assentou pela regularidade das contas. Então, nesse caso, também é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 127.993.13, também da Secretaria de Educação, idêntico objeto, nesse caso o município de Maria Helena. A única diferença é que aqui não houve a apresentação dos relatórios bimestrais. Entendo que mesmo assim não se caracteriza o descumprimento do objeto, apenas eu consigno, nesse caso, a ressalva justamente pela falta desses relatórios. Então o voto é pela regularidade com ressalva, lembrando que, no caso anterior, o Ministério Público era pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 130.595.13, da Secretaria de Estado de Educação. Aqui também teve por objeto transporte escolar para alunos da rede estadual. Há aqui a indicação de uma ressalva que diz respeito ao fato de o responsável de quem subscreveu o termo de objetivos atingidos não foi o senhor Jaime Sunier Neto, indicado no termo de convênio, mas pessoa do núcleo regional de educação a ele subordinado. Eu entendo que essa falha pode ser relevada, mas objeto de uma ressalva, uma vez que não foi atendido literalmente o que dispõe o termo de convênio. Então o voto é acompanhando a DAT, e nesse caso também o Ministério Público, é pela regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, 136.020.13, Guarianuaçu, mais um caso em que o Ministério Público suscita o artigo 26 da LRF, novamente acompanha a data pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 147.889.13, de Cornélio Procópio. Na verdade, aqui a DAT indicou uma impropriedade pela extrapolação do valor previsto no plano de aplicação. Entretanto, a seguir foi apresentada uma alteração desse plano que, no entender da DAT, saneia essa irregularidade. Eu acompanho, então, a proposta da DAT. O Ministério Público indica ressalva, mas atendendo à jurisprudência, eu acompanho a proposta da DAT pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 227.114.13, município de Piraquara. Aqui a impropriedade foi a ausência de registros no SINAM, que depois foram devidamente comprovados, e afasto a ressalva proposta pelo Ministério Público, acompanho a DAT pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 350.412.13, da Fundação Araucária. Aqui, na verdade, houve gastos anterior ao termo de vigência. Então, por esse motivo, eu acompanho as propostas tanto da DAT como do Ministério Público pela regularidade, mas com a ressalva justamente por esse motivo. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, eu tenho dois processos também idênticos, 422.626.13 e 423.991.13, ambos de Ponta Grossa. Na verdade, aqui eu acompanho a DAT pela regularidade com recomendação. Houve o saneamento da falha referente à alimentação de dados do sistema, motivo pelo qual eu deixo de consignar a ressalva apontada pelo Ministério Público. Então, em ambos, o voto é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 120.704.14, município de Nova Santa Bárbara. Aqui as impropriedades foram apenas atrasos e ausência de certidões. Acompanho, nesse caso, também a DAT pela regularidade com recomendação, afastando a ressalva proposta pelo Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. 149.958.14, de Maripá, e 153.750.14, de Cambé. Novamente, a situação é do Ministério Público ter levantado a questão do artigo 26 da LRF, igual aos anteriores, acompanha a DAT pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 179.334.14, município de Bela Vista do Paraíso. Aqui, na verdade, existem duas ressalvas apontadas, tanto pela DAT quanto pelo Ministério Público, que dizem respeito à ausência de termo
de cumprimento de objetivos emitido pelo responsável pela fiscalização do convênio e ausência de publicação do termo do convênio. Na verdade, são situações similares em que não foi a pessoa competente para a sua emissão, mas alguém que detinha conhecimento e que foi posteriormente convalidado. Eu acolho, entretanto, as indicações pela ressalva com relação a ambos os itens, pela impropriedade no termo de cumprimento dos objetivos e pela ausência de publicação do termo. Excluo, porém, as multas conforme precedentes desta Corte. Em discussão, votação, aprovado. 283.00014, município de Jaguariaíva. Aqui, na verdade, também houve apenas um erro de digitalização, motivo pelo qual eu acompanho a DAT pela regularidade com recomendação, afastando a ressalva apontada pela DAT, e ainda houve um registro equivocado de despesas que posteriormente foi corrigido. Então, resumindo, minha conclusão converge com a da DAT pela regularidade com recomendação, divergindo então em parte do Ministério Público. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, eu tenho a prestação de contas anual da Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, responsável o senhor Jaime Ernesto Carniel, exercício de 2010. A DCM aponta irregularidades em função do exercício do cargo de contador ocupado por funcionário comissionado e do cargo de controlador interno ocupado por funcionário também comissionado. Além de irregularidade, recomenda à diretoria a aplicação de multas. O Ministério Público corrobora a instrução. Aqui, senhores conselheiros, há uma peculiaridade nesse caso, é que eu novamente ouso divergir, porque tanto o controlador quanto o contador, eles não eram ocupantes de cargos comissionados propriamente ditos. Eles eram, sim, funcionários de um dos municípios, o município de Salto do Lontra, eram ocupantes de cargos, aliás, o primeiro, na função de contador, era ocupante de cargo efetivo no município de Salto do Lontra, e por uma disposição estatutária dessa associação, que tem uma gestão itinerante, o presidente poderia servir-se de um servidor cedido, sem ônus para a entidade, mas apenas com o pagamento de uma função comissionada para o exercício dessas atribuições, no caso de contador e também no caso de controlador interno. Eu entendo que esse caso, então, não se confunde com aqueles do exercício originário de um cargo em comissão. Volto a dizer que os servidores eram, num caso, servidor efetivo do município de Salto do Lontra, outro servidor efetivo do Estado, o ocupante do cargo de controlador interno, e que era pago uma gratificação. Pode ser até questionada a possibilidade do Estatuto da entidade prever essa gratificação. O que ocorre é que, efetivamente, isso resultou, em última análise, numa economia, uma vez que não foi necessária naquele exercício a nomeação, a admissão de um outro servidor. Entretanto, o que se verifica dos autos é que, na sequência, em exercícios posteriores, essa situação foi resolvida, inclusive, com a assunção de um servidor efetivo. Então, não era mais o senhor Dalvo Körig, que prestava essa função como servidor do município de Salto do Lontra, mas a senhora Ângela Datti, que foi admitida em concurso público. Os autos, inclusive, se encontram em processo de análise por esta Corte. Então, entendendo que não havia uma infração à regra que exige funcionário efetivo, uma vez que era efetivamente funcionário efetivo, não meramente um ocupante de cargo comissionado, e que esse exercício se dava de uma forma transitória, de acordo com uma disposição estatutária da entidade, que ainda que juridicamente questionável a sua possibilidade de atribuir uma gratificação por esse exercício, foi exercida sem quebra, no meu entender, do princípio da economicidade, nem da impessoalidade, uma vez que era, sim, uma prerrogativa do gestor proceder a essa nomeação, e mais ainda que essa situação, na sequência, foi resolvida. Então, eu afasto essa irregularidade. O caso é bastante semelhante
ao do controlador interno, que nesse caso era um assistente administrativo da Secretaria de Estado da Saúde, da 8ª Regional, o senhor Moacir Ferreira Castilho, que foi cedido por essa pasta para o exercício do cargo, do exercício da função de controlador interno. Nos autos consta até a formação dele justamente nessa área. Então, me parece, senhores conselheiros, que aqui não há propriamente uma ilegalidade. Foi observado que, na época, dispunham o estatuto e, na sequência, foram tomadas medidas para a correção dessas impropriedades. Não estamos aqui, evidentemente, a dar respaldo a que novas ilegalidades sejam praticadas, mas reconhecendo os motivos, os fundamentos, e não ter havido prejuízo ao desempenho dessas funções, à continuidade dos serviços e nem à independência dos servidores que, como eu disse, mantinham sempre a sua característica de servidores efetivos. Então, por esses motivos, é que, divergindo das manifestações, o voto é pela regularidade das contas. Está em discussão. Votação. Aprovado. Creio ter concluído minha pauta. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 6 de outubro de 2015, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 35ª sessão ordinária. Levanta-se e apresente.